A paz do Senhor. Olha, eu estou muito feliz hoje em estar recebendo a pastora Sabrina, mentora de mulheres. Essa mulher faz tanta coisa, professora de inglês. Olha, com certeza vai ser um bate-papo muito gostoso. Pastora, eu estou muito feliz em me receber aqui. E igual você já chegou falando, que orou antes de vir, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito autêntico, muito gostoso. Então eu estou muito feliz de receber a senhora aqui e que a senhora deixe esse momento ser muito... Principalmente você que está aí do outro lado da telinha, com certeza não está sentindo essa atmosfera que está aqui agora, mas parece que ficou tudo silêncio aqui. Então, é a hora que o Senhor vai trabalhar, viu? É verdade. Então... Feliz estou eu, Vivi. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você e compartilhar aquilo que o Senhor tem acrescentado na minha vida. Amém. E compartilhar a experiência de outras mulheres também, né? Amém. Eis-me aqui. Pergunte-me. Não, olha, então, pois é, eu tô realmente muito feliz mesmo. A pastora veio de muito longe, então eu fiquei já pensando, Jesus, usa a pastora hoje para que esse novo episódio venha, assim, falar com muitas mulheres, né? Amém. Não só mulheres, hoje a gente está muito focado no negócio de mulheres, mas eu sei que tem muitos homens que vai assistir também. Sim. Então, que possamos falar aquilo que o Senhor realmente venha tocar, né? Que seja algo mais da parte do Senhor. Sim. E quando você estava me mandando a sua biografia, eu achei super interessante que você falou sobre o seu pai, né? Por ele ser um ex-bruxo, e hoje eu vejo você lá como pastor, assim, tipo, não tem nada de vitimismo, sabe? Aquele peso de tipo, eu fui... minhas heranças são pesadas. Hoje as pessoas são tão pesadas, né, verdade. Pastora? Se prendem muito no passado. Na verdade, meu pai não era ex-bruxo. Nós cremos que ele converteu, ele aceitou Jesus no leito da morte. Mas até então, ele continuava fazendo aquilo que ele fazia, né, a vida inteira. E eu vim dessa influência, né? Então, nós descobrimos muita coisa que ele fazia depois que ele faleceu, os tipos de pacto que ele fazia. Nossa. Ele tinha saído de dentro de casa. Nós vamos começar do começo, né? O meu pai é português, foi embora pro Brasil. E aí, do Brasil, foi com um tio avô, né? E um tio meu. Então, esse tio também, Jesus já levou. Então, foi pro Brasil, foi pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foi para Goiânia. E em Goiânia, aí ele se envolveu com essa parte espiritual. E conheceu minha mãe. E logo viemos todos debaixo dessa influência. Então, eu me lembro quando eu tinha a idade do Joseph, meu filho mais novo, 5, 6 anos, eu lembro dele me levar num centro espírita para que eu fosse consagrada. E eu seria a sucessora dele, né, do trabalho que ele faria. E realmente, eu tinha desejos para esse lado. Entendi. Em contrapartida, é tão inacreditável quando Jesus nos escolhe. É tão inacreditável que ainda criança, eu lembro, não esqueço, tinha umas revistinhas, que na época, a Enciclopédia Barça, você lembra disso aí? Não, você é mais nova, desculpa. Não, só que não. Na época, a nossa enciclopédia, que hoje é o Google, mas na época era a Barça. E aí eles passavam de porta em porta vendendo. E meu pai comprou essa biblioteca pra gente, porque ele gostava de investir na parte de inteligência e tudo mais. E aí, ele também acrescentou umas revistinhas cristãs, mas não era intitulada cristã. E aí, essas revistinhas falavam sobre valores cristãos, princípios cristãos. Depois que eu converti, aos 14 anos, que eu fui lembrar dessas revistinhas, eu falei assim, que interessante. Jesus já permitiu lançar a semente dele, eu estando lá no meio do lamaçal das trevas, né? Sem que ele mesmo percebesse, Exatamente. né? Exatamente. Na verdade, meu pai sempre priorizou, meu pai e minha mãe, né? São duas famílias muito tradicionais. Então, eles priorizavam muito a ética, a moral, o respeito, né? Ainda mais um europeu, né? Meu Deus. Sim. E ele quis trabalhar isso em nós, mas aí o Senhor já estava trabalhando.
Então, eu ainda adolescente, eu já tinha aprendido a invocar demônios, Meu já Deus. fazia feitiços, pequenos feitiços. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria estar lá no meio do culto. Não queria estar no meio, não queria... Minha mãe me levava para fazer feitiço como é que fala, em curva de rio. Minha avó me levava para ir no cemitério. Nossa. E como que aconteceu? Acho que minha conversão foi extraordinária. Eu gosto de contar isso assim, porque foi algo... É o Senhor que nos persegue, é o Senhor que nos acha. Eu tinha 14 anos, então eu já estava no auge, assim, agora eu vou mostrar que eu tenho poder, né? Jesus. E eu fazia na sala de aula, eu invocava, fazia lá o Sério? tabuleiro lá, eu esqueci até o nome disso, graças a Deus, o Senhor me impôs na minha mente. E nessas invocações, vamos dizer assim, tinha uma crente lá na sala. Tem crente em todo lugar, minha filha. Pensa que essa crente, ela se achava a última bolacha do pacote, tadinha, né? A gente acha que não, né? Mas na época eu ficava implicadíssima com ela. E ela devagarzinho foi se aproximando, e ela ia pro fundão, você estava no fundo, e ela contava as histórias de Jesus, histórias da Bíblia. Não me confrontava, nada. E ela vinha contando e eu ficava maravilhada. Nossa. E eu voltava pra casa pensando nas histórias que ela contava, às vezes ela nem contava pra mim. E eu sei que ela estava orando, porque depois ela falou. E aí um dia ela falou assim, olha, nem era pra mim. Quem crê e for batizado, esse sim será salvo. Aí eu, quê? E lascou com a minha vida agora. Eu não sei quem é esse Jesus que ela tá falando, porque o Jesus que fala lá no Centro Espírita é um outro Jesus. Não é esse que ela tá falando. Eu não sou batizada nesse batismo. Pronto, vou pro inferno. Meu Deus, ali já criou uma confusão interna. E aí eu fiquei louca. Assim, era como se eu estivesse fazendo reunião comigo mesma, né? Fui embora pra casa e na época eu tinha que pegar ônibus pra ir pra escola e pra voltar pra casa. E voltei e eu sei que era o Espírito Santo me chamando. E eu fui pra casa. Eu não lembro de muita coisa, assim, de detalhes, mas eu lembro que eu ia tomar banho, era no final da tarde. E eu sentei e falei assim, Jesus, eu quero me arrepender de tudo que eu fiz de errado. Amém. Sozinha. Ou seja, o nosso encontro com Jesus, muitas vezes nós fazemos isso na igreja, mas não depende da igreja prédio. Sim. É um mover tão individual. Eu vivi isso. Até porque você foi evangelizada na escola, Exatamente. né? Através de um livro. Olha pra você ver. Quando Deus quer. Quando Deus acha, ninguém pede. Sim. E ali eu fui confessando os meus pecados. Com 14 anos, muito pecado. Né? Mas eu confessei, né? Os pecados de ocultismo, né? As desobediências, essas coisas de menino, de criança, de pré-adolescente. E eu falei assim, Jesus, eu quero te convidar a morar no meu coração. Eu quero ser sua e eu quero que o Senhor seja meu. Nossa. E eu chorei muito. Só que aí uma pausa, eu não comentei. Tinha um guia comigo, que eu ouvia e sentia. E ele me direcionava. Na verdade, eu tinha uma visão periférica já do mundo espiritual. E eu enxergava como uma pessoa vestida com roupas de algodão cru, mas bem marrom. Mas não via feição nem nada. E até então nenhuma influência desse guia. Eu tive uma experiência com Jesus dentro do meu quarto e dormi. Quando eu acordei, foi a primeira vez que eu senti a diferença entre luz e trevas. Uau. Eu nunca tinha sentido medo. Porque eu tava nas trevas, para ela era tudo normal. Sim. A visão era normal. Você se sentia poderosa. Entendi. Né? Eu tô protegida, né? Exatamente. Começando a enxergar o mundo espiritual, já sei o que é algumas coisas do oculto. E eu não sentia a presença desse guia mais em casa. Eu sentia uma leveza. Amém. Gente, eu fico pensando, eu era uma menina, parecendo que tinha arrancado uma bola de ferro das minhas costas. E eu senti a presença de Deus. E quando eu fui próximo da porta da cozinha, eu já senti a presença desse guia do lado de fora. Mas eu não o via mais como uma pessoa. Eu o via como um ser deformado. Nossa. E eu fiquei impressionada.
impressionada. Falei assim, Jesus entrou na minha casa. Só que eu fiquei caladinha, né? No outro dia eu voltei radiante. Aí essa minha amiga falou assim, o que aconteceu? Eu falei assim, aceitei Jesus e Glória ele me transformou. Né? E aí ela começou a orar comigo na sala de aula. Gente, não me pergunte como é que, pra eu explicar o que acontecia. Era escola pública, então a sala era bem grandona, então Sim. muita coisa acontecia naquela sala. E ela orou, e ela repreendeu a presença, né? Eu vi esse demônio indo embora. Glória a Deus. O Senhor começou a trabalhar. É lógico que começou uma outra luta. Sim, assim, imagina. Agora nós vamos alcançar a minha família. Nossa. Então foi assim que começou tudo, né? Mas ali você já tinha noção que isso era errado? Porque eu sendo de Salvador, então eu tenho várias amizades que são da macumba e tudo, e eu percebo que eu conversando com eles, para eles aquilo ali é tudo muito normal, nada contra a religião de ninguém, sim. Né? Inclusive, eu tenho vários amigos que são de outras religiões e tudo, nada contra a religião. Sim. Eu só entendo porque a pergunta é, se ali você já entendia que aquilo não era bom para você? Não, eu passei a entender quando a luz da palavra me clareou. Porque para mim era normal, eu vivia na família assim. Né? Os meus avós eram católicos, mas eles faziam os feitiços, eles frequentavam o centro espírita. Eles iam no kardecismo e na Umbanda. Era normal. Por isso que eu te falei, eu nunca tinha sentido a diferença das trevas e da luz. Pra mim era um guia. Ia me guiar, ia me direcionar. Né? E realmente o meu pai... Anjo da guarda, né? Porque eu vejo muita gente falando que elas têm um anjo. Misericórdia. Sim. E aí o propósito do meu pai era me treinar para que eu crescesse, né? Ele, né? E... Enfim, quando eu voltei para casa, foi assim, fatos muito fortes e muito próximos. Nesse tempo eu morava com a minha avó, mas ia para minha casa. Porque a minha avó quis cuidar de mim, eu estava ficando muito rebelde. Ela quis me amansar. Né? Então, mesmo você começou a ficar rebelde depois que conheceu Jesus? Não entendi. Não, antes. Foi no período de 12 anos, de 12 aos 14. Meu Deus. Eu lembro dela me contar. Eu não lembro do que eu fazia. Entendo. Inacreditável, né? Que a gente acaba esquecendo. Então... Eu acredito que não seja nem esquecendo, sabe, pastor? Eu acredito que quando não é você, então acho que não dá pra você lembrar de tudo, né? É verdade. Porque quando o inimigo habita dentro de você, você é um fantoche na mão dele. Então ele acaba te guiando, né? Por isso que eles falam que é guias, isso. Então eu acredito, por isso que às vezes a gente fala, nossa, meu irmão mesmo sempre me convivia. Você fazia aí? Eu falei, eu? Não lembro. Sim, mas isso que você está falando, pastora, é muito sério, né? Muito... E eu acredito que você já deve ter contado isso muitas vezes, mas hoje eu vejo que você conta isso com uma leveza, né? Na verdade, eu não contei tantas vezes na igreja. Sim. Porque é um assunto que assusta. Sério? Algumas pessoas também já me taxaram de que você tá querendo dar ibope pro lado oculto. Não quero dar ibope pra nada. Misericórdia. Quero dar ibope pra Jesus, na verdade. É contar a minha experiência, que ele me alcançou nas profundezas das trevas. E ele me achou antes que fosse tarde demais. Amém. Porque eu, jovem, já aprendi a fazer alguns feitiços. Imagina no futuro. Que a máquina que você não poderia ser pro inimigo, exatamente, né? Exatamente. Não, eu acredito que isso seja importante sim falar, sabe, pastora? Porque muitos jovens hoje, com certeza deve ter, né, ser manipulado, tanto pelos pais, por achar que a figura do pai é algo muito importante. Sim. E também às vezes não vem nem dos pais, é algo que o inimigo se apossou do próprio jovem mesmo, e ele é guiado por espíritos malignos, e se você não fala, as pessoas acham que isso são coisas normais, pensamentos dele mesmo, coisa de jovem. Problemas psicológicos. Sim. E na verdade, o espaço que o diabo quer achar é o pecado. Vou estar aqui sem estar na guarda, vou baixar minhas armas. Então, o abaixar as armas que é o pecado. Estou colocando
esse exemplo. Sim. A porta para ele entrar é o pecado, não tem outra porta. Então ele vai achar de alguma forma ou vai tentar influenciar para que abra uma porta e é onde ele vai entrar e colocar um prego. E aí desse prego ele vai tomar na vida da pessoa. Meu Deus. Nem sempre é por herança Sim. espiritual, né? Que são as heranças espirituais que vêm dos nossos antepassados. Se nós não nos posicionarmos, primeiro, em fé em Cristo Jesus, segundo, em quem nós somos em Cristo Jesus, porque Ele nos colocou como filhos, nos transportou para o reino da luz dele e nos deu a autoridade de pisar serpentes e escorpiões. E essa é uma nova vida. Então, quando eu me posiciono nesses dois pontos, eu vou entender que aquilo que os meus pais, os meus avós, os meus bisavós fizeram, vai ter que parar aqui. Porque aqui eu entendi quem eu sou em Jesus. E, lógico, né? Existem vários graus, vários... como é que eu vou falar assim? Várias circunstâncias. Às vezes não foi tão profundo. Níveis, né? Níveis de herança espiritual. Sim. Então, não é simplesmente... Hoje tem muita controvérsia teológica, que eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas uma experiência minha, né? Eu me posicionei sim o Senhor Jesus, e porque meu pai fez muitos pactos, e incluiu a minha vida, incluiu a vida dos meus irmãos, incluiu a vida da minha mãe. Então, eu precisei me posicionar em oração e em declarar a palavra. Amém. Né? Declarar que o sangue de Jesus já quebrou qualquer contrato do oculto, que na minha vida não, e nem na vida dos meus, né? Amém. Iria fazer nenhum estrago. E os seus irmãos, eles conheceram a Jesus depois de você? Sim. Que você foi a primeira, então provavelmente Sim. ali alcançou todo o resto? Sim. Não, eu queria continuar te contando, porque eu cheguei em casa depois que aí fui pra casa da minha mãe. Não fui pra casa da minha avó, já fui direto pra casa da minha mãe. E cheguei lá, mãe, cadê o seu colar da Umbanda? Eita. Porque os dois tinham colares que eles tinham consagrado o casamento e tudo mais. Que é isso, menino? Pra que você quer esse colar? Eu vou queimar esse colar. Quer? Nossa. Você tá maluca, menina? Eu vou queimar porque eu aceitei Jesus e Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor... Olha, eu tinha 14 anos. Ele é o Senhor dos Exércitos e eu comecei a orar na minha casete, eu lembro disso, eu arrepio todinha. Eu começava a orar nas paredes da minha casa, declarando que aquela casa ia ser do Senhor Jesus, que a minha família ia ser do Senhor Jesus, que a minha família ia viver libertação. Foi assim, uma autoridade. O próprio Deus, né? E eu peguei, cadê o colar do meu pai? Ah, seu pai sumiu com esse colar. Na verdade, meu pai tinha subido de nível, a gente não sabia de detalhes. Né? Então, tinha ficado só o da minha mãe. Peguei o colar da minha mãe e fui lá pra fora. As casas do Brasil tem as calçadas, então a gente varre aquelas folhas secas, faz uma fogueirinha. Fiz igual a minha avó. Fiz a fogueirinha e queimei o colar da minha mãe, declarando, em nome de Jesus, toda maldição ia ser quebrada, nenhuma obra maligna ia fazer nada contra a minha família. E sua mãe? Minha mãe ficou assim, paz, mas ficava assim, meu Deus, essa Sério? menina tá doida. Ela dormiu de um jeito e amanheceu do outro. E aí, a casa inteira fedeu enxofre queimado. Meu Deus. A casa inteira. Eu lembro direitinho. Eu queimei o colar na porta da rua. E a casa inteira cheirou. Desde então, as coisas do meu pai começaram a dar errado. Por quê? Porque Jesus entrou para começar a desfazer a obra do maligno. Nossa. Então, aquilo que o maligno tinha construído, começou a ser destruído. E aí, eles não continuaram juntos, a gente descobriu, né, depois. Meu pai não falava. Então, foram várias circunstâncias que o trabalho do meu pai era desfazer a feitiçaria ruim. Eu pronto, só trocava as algemas, então. Nossa. E aí ele foi para Brasília e nos deixou com a minha avó. E eu me dediquei à igreja com tudo. Na verdade, à igreja, ao reino. Sim. Com tudo que eu tinha. Porque foi uma paixão, foi uma experiência tão profunda. Assim, eu quero pregar, eu quero que as pessoas saibam. Eu quero que todo mundo saiba que Jesus liberta, que Jesus é lindo. E então eu tinha 16 anos, já fui pro louvor, já estava envolvida com jovens. Foi muito lindo, assim. A minha adolescência no Senhor foi maravilhosa.
E eu vou lhe dizer que não foi só na sua adolescência, não. Porque olhando para você hoje, até hoje eu vejo isso, sabe? Muito da parte de Deus, aquela garra, porque às vezes as pessoas com o tempo, elas vão meio que perdendo, né, a essência. E eu acredito que isso que a gente não pode deixar. É verdade. Porque imagine que com um testemunho desse tão forte, e hoje a gente percebe que as pessoas se vendem por tão pouco, né, pastora? Verdade. As pessoas se perdem tanto. E quando eu pensei, eu coloquei enquete lá, as pessoas, chama a pastora. Eu falei, certeza, porque eu vejo isso em você, sabe? Que Amém. Hoje em dia as pessoas, elas dão tudo para que as pessoas vejam Deus nela. É verdade. E é tão ruim, né? Quando a pessoa força, e é tão básico, é tão simples, é só você se aproximar do Senhor, assim, de verdade, e aí não vai precisar você forçar nada. Vai vir tudo natural. E eu vejo isso, por mais que você seja essa mulher forte, sanguínea, tão expressiva, mas eu vejo essa essência da parte do Senhor e se sinta, tipo, não é... Sinta, a palavra me veio a faltar agora, mas se sinta honrada. Amém. Porque hoje, nos dias de hoje, se falando do meio cristão, é muito difícil de encontrar pessoas assim. E hoje eu fico feliz em ver a senhora lá mentoreando outras mulheres, falando do amor do Senhor, como se tivesse hoje 14 anos. Então, na verdade, realmente, eu sou muito apaixonada por Jesus. Nota-se. Muito apaixonada pelo reino. Eu acho que pelo fato de eu ter conhecido o outro lado leve. Sim. O Senhor não permitiu ir muito fundo. Amém. Eu não consigo entender que há alguma coisa no mundo que nos acrescente. É o Senhor, é tudo por Ele, para Ele e vem dEle. Então o que a gente tem que acrescentar? Nada. E tudo que o Senhor faz é orgânico, é natural. Então as pessoas forçam para tentar mostrar poder, as pessoas no geral, porque a gente também não pode generalizar, porque no meio cristão existem muitos remanescentes fiéis, sim. Existem muitas pessoas apaixonadas de verdade por Jesus, mas infelizmente o sistema humano quebrou isso, e para que outras tivessem poder em cima de outras pessoas, então elas querem mostrar que tem muito Deus, e na verdade não é nada disso. Né? Quando a gente entende quem nós somos, como eu falei, quando a gente se posiciona em quem eu sou em Jesus, Ele me alcançou, me arrancou de lá. Pra que eu vou querer mostrar o que eu não sou? Sim. Eu quero é Ele. Eu quero fazer o que Ele deseja que eu faça. Eu quero ser aquilo que Ele me criou para ser. Amém. Entendeu? Então quando... como é que fala? Tem uma palavra da Bíblia que me fugiu também, mas... O nosso desejo é de ver a igreja com esse fervor. Quantas pessoas mudariam tantas coisas na família, no meio, no mundo, né? O mundo que nos rodeia, não o mundo inteiro, né? Que ninguém consegue mudar o mundo inteiro. Nós mudamos o nosso mundo em que nós convivemos, ou seja, o mundo da minha casa, o mundo dos meus vizinhos, mundo do meu trabalho, da escola. Então, eu busca o Senhor em mudar o meu mundo, você busca o Senhor em mudar o seu mundo, o Flávio e todo mundo, né? Os meus irmãos. Aí, consequentemente, nós vamos mudar uma boa parte do mundo. Então, é assim que o Senhor trabalha. Então, quando eu estou focado em deixar fluir de mim aquilo que Ele me acrescentou, não vai entrar a humanidade, embora a gente seja humano. Sim, sim. Olha, isso que a pastora está falando é tão... real nos dias de hoje. Eu fico vendo, eu nem critico muito, sabe, porque em algum momento eu também me perdi como mulher. Assim, a gente somos tão influenciados que quando você vê, você já tá no meio, né, pastora? É verdade. E hoje você ali como mentora, o que você hoje tem ensinado às mulheres que elas não devem fazer? Na verdade, vamos lá. Essa questão da identidade é muito séria. Identidade de Cristo em nós e de nós em Cristo. Eu vivi, na verdade, o Senhor trabalhou todos esses anos em mim, esse ponto específico, em saber quem eu sou nele, vencendo traumas, entendendo. Mas isso acontece como? Quanto mais eu me entrego, mais eu conheço dele e mais me é esclarecido quem eu sou.
Então, eu também me perdi. Um período curto, por causa do bombardeio. Primeiro que a gente nunca deixou de ser carne, né? A gente podia muito, meu Deus, essa carcaça de carne aqui que estraga o negócio, a gente podia, né, ser transformado logo. Mas, enfim, tudo no tempo do Senhor. Sim. Mas a gente é bombardeado, a gente ainda luta contra a carne. A gente ainda tem essa batalha do espírito contra a alma, contra a carne. Existe o bombardeio de pessoas carnais, existe o bombardeio do sistema, do mundo. E a gente acaba fraquejando, porque nós somos pessoas. A gente não está madura, forte, né, fortaleza desde sempre, não. E foi quando eu me enfraqueci na fé, foi onde eu percebi mais ainda que não tem nada que me acrescente lá fora. Fora da presença de Deus não tem nada que nos acrescente. E aí, trazendo isso para a questão, vamos falar feminina agora, porque eu mentoreio hoje mulheres, embora eu seja pastora, a gente pastoreia homens, casais, né? A turma, criançada, mas focando essa parte de mulheres, é um bombardeio externo que tem entrado, tem achado guarida na nossa mente. Pela falta de conhecimento de quem nós somos em Cristo e a falta de quem nós somos, a falta desse conhecimento, perdão, de quem nós somos em Cristo é porque nós estamos buscando Jesus só no domingo? Ou nós estamos buscando Jesus todos os dias? Não é uma obrigação, é um anseio de saber quem é aquele que me salvou, quem é aquele que morreu na cruz por mim, que verteu aquele sangue que me separou para ele. Quem é esse? Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso nem que seja ler só um verso daquilo que ele permitiu ser escrito para mim. E aí a falta de foco naquilo que ele deixou para mim vai me permitir me perder muito fácil. E eu vou entrar em ideologias humanas, ideologias satânicas. Meu Deus. E aí a minha casa, na verdade, a minha vida e a minha casa vai viver destruição. Sim, pois é, porque eu até já fui um pouco mais na frente, mas voltando lá, isso é muito importante que você está dizendo, porque eu estava pensando aqui agora, mesmo você tendo passado toda essa experiência toda com o Senhor, aí você foi lá, quebrou tudo, aconteceu tudo isso, mesmo assim, aí depois que você conheceu o Senhor, você se afastou dele? Sim, mas não foi tão... Foi um período curto. Mas foi um tempo depois. Eu me entreguei. Foi quando a gente começa a conhecer a humanidade das pessoas, quando a gente conhece a nossa humanidade. Meu Deus, eu não sou nada, né? E a gente vê que pessoas falham. E a nossa fé não pode ser baseada nas pessoas, na liderança da igreja, por exemplo. Sim. Nossa fé precisa ser baseada em Jesus somente. As pessoas vão errar, por mais que elas sejam líderes, por mais que elas tenham alcançado cargos na igreja, né? Então, eu acabei me afastando por causa disso. E quando você fica entristecido, afastado, qual que é o primeiro convite que te fazem? Olha, vamos numa festa? Olha, estão servindo bebidas. Vamos dançar? Vamos dançar e nem nada é pecado, mas é chamar pra balada. Vamos afogar as mágoas, né? E aí pode se tornar um caminho sem volta. Pode se tornar. Eu acredito que às vezes o Senhor permite que muitas dessas coisas aconteçam para que nós tenhamos propriedade. Que imagine que no seu período de adolescência você teve aquela fase ali e dali você não é que você tinha conhecido baladas, festas, bebidas, não. E aí o Senhor, eu acredito que às vezes a gente sai um pouco para que depois aqueles acontecimentos, não estou dizendo que seja necessário, né? Mas quando se acontece, eu acredito que nos dá propriedade para a gente falar para as pessoas o que não é bom, né, pastora? A gente acaba... O que não edifica, o que não agrega. Sim, a gente acaba entrando na vontade permissiva do Senhor. O Senhor nos permite por um período, talvez. Sim. Né? É a vontade permissiva. E a gente adquire experiências muito ruins, mas o Espírito Santo, quando nós temos realmente uma experiência genuína com o Senhor, o Espírito Santo vai nos chamar. O Espírito Santo vai nos incomodar, sabe? E eu vivi isso. Porque o Espírito Santo falava, esse lugar não é para você. E o coração apertado.
Quando eu voltei, eu falei assim, meu Deus, não tem nada que presta lá pra mim, Senhor, me perdoa. Não tenho força para encarar a igreja de novo. O Espírito Santo se encarrega em nos fortalecer. O Espírito Santo se encarrega em ouvir os nossos gemidos de arrependimento. Mas Ele nos chama. Ele nos chama. Glória a Deus, eu ouvi a voz dele. Amém, sim. Glória a Deus. Às vezes, eu até entrei nesse assunto, não sei nem porquê, mas às vezes, com certeza, vai ter alguém que vai assistir, porque às vezes as pessoas veem a vida da gente do outro lado, né, no Instagram, pelas redes sociais, elas acham que a vida de uma pastora é só flores, né? Mais dores do que flores. Mas vale a pena, né, pastora? Vale. Na verdade, são dores, porque pastorear, primeiro a gente entende que nós somos pastoreados pelo pastor dos pastores. E ele deu a vida pelas ovelhas. Então, quando a gente vai pastorear, a gente entende que um princípio de pastoreio é dar a vida pelas ovelhas. Não se esquecendo, que faz parte da minha mentoria também, que as primeiras ovelhas são as que tem na minha casa. As primeiras ovelhinhas. Na verdade, eu dou o exemplo do campo de trigo. Jesus fala, os campos estão prontos. Precisamos de trabalhadores. A gente se preocupa muito com os campos. E aí, quando a gente estiver diante do Senhor, que Ele vai falar assim, serva boa e fiel, muito bem, foi lá, botou a mão no arado, né? Foi para os campos que estavam prontos. Então, me apresenta aí os primeiros raminhos de trigo. Cadê? Os primeiros raminhos de trigo, que são os meus. Jesus, deixei-os em casa. Meu Deus. Então, isso faz parte do pastorear, né? Colocar a mão no arado, de dar a vida pelas ovelhas, mas as primeiras ovelhinhas são as nossas, assim como Jesus fez. E existem alegrias, as alegrias do pastorado de ver as pessoas que estão sendo pastoreadas vencendo, crescendo. Mas é uma vida de dores, porque a gente entende que a gente abre mão, projetos pessoais, dos desejos, muitos desejos próprios. Porque, na verdade, não é qualquer um. Na verdade, são pessoas que realmente tiveram um encontro com o amor de Cristo de uma tal forma que eu preciso amar as pessoas também dessa forma. Então, se torna mais dores do que flores, porque são mais renúncias pela vida do próximo do que as flores. Só que quando vem as flores, é regozijante. De ver alguém que você ajudou, que você tirou os espinhos, arrancou os carrapichos, colocou remedinho nas feridas, e essa pessoa cresceu de tal forma que está no ponto de pastorear outros. Isso é maravilhoso. E tirando, né, a coroa que nos está reservada lá no futuro. Meu eterno. Deus. Não, eu tô aqui só assim. Ai, olha, Deus é lindo demais isso que você está dizendo. Na verdade, eu vi uma outra vez uma pastora comparando-se o pastoreio com o parto. Porque ela estava falando que no processo da gestação tem ali todo o preparo, tem o ensinamento, tem o treinamento. E aí quando a pessoa conhece Jesus ali, aí tem a hora da dor, que a pessoa precisa, né, entregar todo aquilo de ruim e ter uma nova vida. E ali a hora que ela... Olha, é muito... E eu acredito que hoje, às vezes, a gente vai falar sobre pastores, né, e pastoras, eu acho que as pessoas nem querem mais, né, porque torna-se tão... Tem que ter muito amor, né, pastora? Tem que ter muito encontro com o Senhor, porque a gente só toma uma atitude, só ouve o chamado quando a gente tem um encontro nessa área com Jesus. Então, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Sim. Então, um exemplo, tem missionário. Gente, missionários, quando eu fazia seminário, fui pro seminário, fui estudar. Na verdade, quando eu tinha 16 anos, lembrei agora, eu estava numa vigília lá na igreja, já estava no louvor, fazendo parte do louvor dos jovens, fazendo parte da integração dos jovens, que era o Ministério de Relações Públicas. Eita! Meu Deus, era a popular na história lá. Mas eu amava estar ali com as pessoas, com os jovens, e tinha uma equipe muito grande de jovens na igreja, na época, e faziam vigílias. Hoje eu fico vendo, falei assim, gente, a gente ia com tanto fervor, né? com tanto fogo para Jesus. Eu tinha 16 anos.
E nessa vigília, acho que era 1h da manhã mais ou menos, o Espírito Santo me tomou e ele leu para mim Isaías 61. Uau. E me chamou. Eu te chamo. Vou te levar para um lugar onde a bruxaria domina. Aí veio Isaías 61. Você vai ser levada para libertar os cativos, para levar alegria para os que estão chorando. E foi falando. Isso eu chorava. Nossa. Aí eu pensei, quando eu sair da vigília, se Jesus vai me levar para a África. Eu tenho certeza que é lá. Meu Deus, e agora eu vou para a África. E aí, na primeira oportunidade, porque aí eu já estava na igreja, estava tão envolvida, eu já estava no louvor, no teatro, só não estava na dança, né? Porque eu sou meio, né? Coordenação motora muito boa. É melhor eu ficar no violão. Mas eu lembro que eu fui fazer o teste de balé com a minha irmã. Eu e minha irmã. Minha irmã é toda delicada. Então, a delicadeza Jesus deixou passar, né? Pra mim. E foi muito engraçado. Eu fui reprovada. Eu não queria estar lá. Eu fui lá por causa da minha avó. Minha avó me levou. Vai, vamos então as duas, né? Aí a professora falou assim, olha, a sua irmã passou, você não. Aí eu pensei, já sabia, né? Já viu aquele meme que tem um monte de bailarina e tem um monte de cabeça pra baixo? Eu seria de cabeça pra baixo. Então, eu perdi o fio da meada, né? Não, você estava falando que o Senhor falou para você que você iria no lugar, que a feitiçaria dominava. E aí você já pensou na África e tudo. Sim, eu estava envolvida em tudo na igreja. Só na dança por causa de nós, por isso que eu fui pra bailarina, na verdade. Tava nos jovens, aí tava no louvor da igreja, tava na equipe missionária. Só, olha, eu tenho chamado de missão. Mas na verdade eu tinha vontade, o Senhor não tinha falado comigo. Então, quando o Senhor falou comigo, eu contei para minha líder na época. Ela falou assim, Sabrina, então a gente vai fazer trabalhos. Tanto é que a gente trabalhava com casa de meninas de rua, chamava Casa das Flores. Era nas quartas-feiras. Tinha o culto da igreja, juntava a equipe de missão, que era jovens, junto com os líderes, e a gente ia tocar lá na Casa das Flores. Eram meninas de rua, então era uma casa de abrigo que ajudava elas a tomar banho, né? Dar comida, elas dormiam lá. E aí a gente ia lá toda quarta-feira. E aí os líderes, a gente era novo demais, né? Aí os líderes acompanhavam algumas que quisessem aceitar Jesus e tudo. E, enfim, eu sempre tive esse chamado com muito fervor. E a gente foi parar onde? Numa expedição missionária no meio dos índios. Assim, nada a ver com... Não, eu pensei que era pra África. Vou pros índios, eu tenho certeza que é pros índios. Foi maravilhoso. E eu também creio que o Senhor estava me treinando para me trazer para fora. Eu tinha um desejo de sair do Brasil. Eu pensava assim, mas é porque meu pai é português, eu tenho vontade de ir embora para a Europa, conhecer. Mal sabia, né? Ainda não estava entendendo. Então, foi maravilhoso esse tempo lá, eu fiquei muito impactada. Quando eu voltei, eu quis estudar, quis fazer seminário para me preparar. Só que aí no meio do seminário eu entendi, não é pro meio dos índios. Então aconteceu depois, aí eu conheci o Flávio, fiquei noiva, ele veio. Quando eu vim para a Europa, sabe quando você vai esquecendo que você vive já tanta coisa? Eu já tinha 21, 22 anos. Já vivia tanta coisa assim, foi com tanta intensidade. E depois de passar aquela loucura de avião, né? Cheguei, sentei. Nossa, tô indo. Então a primeira parada ia ser Portugal. Depois eu vim pra cá. Quando eu acalmei, que eu fechei os olhos, que eu tava entendendo que eu tava indo embora, o Espírito Santo falou assim, lembra quando eu te chamei? A cena na minha mente foi lá na vigília. Uau. Menina. Eu falei assim, lembro, Jesus. O Senhor falou assim, estou te levando pra lá. Aí eu falei assim, já sei porque eu tô indo embora. Aí eu chorava, sozinha chorando lá no avião. Eu não vi se tinha alguém vendo, né? Então se alguém viu essa menina aí, meu Deus, judiação, aí tá chorando porque tá deixando a família embora, eu tava tendo uma experiência com o Senhor. Mas você tá vendo que é tão interessante que a gente sempre acha que os propósitos do Senhor e os projetos do Senhor
a gente mede, né? É. Porque você primeiro achou que você era África, depois quando você estava lá com os índios, você achou que já era lá. Sim. Quantas vezes, e isso é muito interessante para vocês que estão assistindo hoje, porque às vezes a gente já pensa que o propósito e o projeto do Senhor já está acontecendo e você fala, meu Deus, mas eu tô desanimado porque eu não tô vendo, né, aquilo que o Senhor me projetou, me chamou. Sim. E tudo tem seu tempo certo. Tem um caminho, tem um espaço de tempo entre o dia que você ouviu o seu chamado até o dia de você ir para o chamado. E depois que você foi para o chamado, tem um outro processo. Isso. Então o Senhor nos treina, nos amadurece, acrescenta em nós. A gente não entende. Nos índios foi um preparo, né? Foi porque foi uma outra cultura. A gente foi para lá 3 vezes, né? E era Mato Grosso do Sul. Gente, Goiânia não tem inverno. Lá é calor, muito quente, depois muito quente, depois chuva. E muito seco, né? Clima muito seco. Não tem inverno. E a gente foi num período pro Mato Grosso do Sul que era inverno. Nossa. Eu nunca tinha sentido frio, a gente foi despreparado. Foi uma equipe de 3 jovens, né? Mais os adultos. A gente dividia, dormia assim, um pros pés da cama, como diz o goiano, e o outro. E a gente tomava banho de canequinha quente, porque era muito frio. Uau. E uma de nós, na época, teve um sonho. E ela sonhou assim, engraçado. Eu sonhei essa madrugada que a gente tava lá, porque tinha um campo de futebol. Esses índios gostavam e gostam muito de futebol. É um entretenimento e um esporte para eles. Né? Muito, como é que fala? Conceituado. Sim. A aldeia, a tribo todinha parava quando tinha campeonato. Enfim. E aí tinha um campo do lado da casinha que a gente ficava. E ela falou assim, eu sonhei que a gente estava naquele campo, só que tinha muita pedra. E a gente corria. E ela falava assim, Jesus, por que eu tô correndo em cima das pedras? E o Espírito Santo falava com ela assim, eu estou treinando vocês. Nossa. E na hora eu fiquei assim, mas treinar desse jeito? Que horror, tomando banho de cuia. Pensei, né? Quando eu cheguei nessa Inglaterra, um gelo, cultura de tudo que é jeito. Sim. Cada um de um país desse mundo. Eu falei assim, Jesus, o Senhor estava me treinando mesmo. Para que não fosse tudo estranho. Sim. É como se fosse assim, eu vou te dar uma porção de amadurecimento, senão você vai que não chegar lá e tivesse vai aquele surtar. choque, né? Porque muita gente chega aqui em Londres e ela, primeiro mês ela já quer ir embora, né? É. Principalmente se vier no inverno. Então, como você já tinha passado um pouco de frio lá, já tinham a cultura, isso é bem interessante. E até para mim, eu fico ouvindo isso, eu fico pensando, porque às vezes a gente vai ficando envelhecendo, né? A gente vai pensando assim, meu Deus do céu, o Senhor já me prometeu tantas coisas e eu fico aqui, cadê? Então é tudo no tempo dele, da tudo forma dele. E hoje, o que eu estou vivendo hoje, com certeza o Senhor está me preparando para algo maior, da mesma forma que o Senhor também está te preparando. Imagine, quem imaginava coisas, né? daquela menina, né? Hoje se tornasse uma grande pastora, uma grande mentora de mulheres, e eu sei que o Senhor vai te levar ainda a lugares. Amém. Não é só falácia, porque hoje tornou-se tão popular esse negócio de que o Senhor vai te levar a grandes, mas o Senhor vai levar mesmo. Amém. Então eu acredito. Às vezes as pessoas deixam de acreditar no que o Senhor nos prometeu porque já escutou demais, né, pastora? É verdade. Então eu acredito que hoje também você deve ter um pouco de dificuldade com as mulheres de fazer com que elas entendam o chamado delas ou Na verdade a gente não faz ninguém, né? ajudar, né? Direcionar. A única, na verdade, tem o objetivo e o desejo. A diferença. O meu objetivo é pessoal, depende de mim. Então, o meu objetivo é de alcançar muitos corações de muitas mulheres e compartilhar o que o Senhor tem acrescentado em mim. Foram muitas experiências na Inglaterra. Eu estou contando um pouquinho do Brasil. Sim. A Inglaterra me acrescentou muito. Então, o meu desejo é alcançar mulheres, famílias. E outra que eu descobri na prática, que o nosso propósito, a nossa dor, na verdade, esconde o nosso propósito. Então, as dores que passamos
o Senhor vai usar com propriedade, como você falou, para levar cura, para nós sermos veículos de cura, de transformação, Amém. de libertação. Então, perdi o raciocínio. Não, é isso que você está Perdi o dizendo, raciocínio. que a nossa dor vai ser usada para curar outras mulheres, né? Nos dar propriedade para que possamos ajudar outras mulheres. E eu tinha te feito a pergunta que se hoje, o que você tem feito para ajudar as mulheres a fazer com verdade, que elas lembrei entendam? que eu estava falando sobre desejo e objetivo. Sim. Então, o meu objetivo é de levar aquilo que o Senhor acrescentou. Isso depende de mim. E aí, dentro disso, eu aprendi nessa caminhada que eu preciso atingir o amadurecimento. Só que o amadurecimento não é envelhecimento. Você já viu muitas mulheres mais velhas, mas com cabeça de menina de 13 anos. Nossa. Então, a maturidade é a intensidade da prática. Praticar o quê? Praticar o que eu já conheci. Nossa. Então, não adianta só eu conhecer. Não adianta só, eu ouvi o chamado. Não, eu vou intencionalmente praticar o que eu conheci. E o Senhor nos capacita. Então, isso depende de mim. O objetivo. O desejo vai colocar mais pessoas para poder acontecer. Ou seja, aí o desejo meu desejo é de que elas entendam, que elas ouçam, né? O chamado de Cristo. Não, ei, olha aqui, o caminho das pedras está aqui. Então, o desejo, como não depende de mim, depende de outras pessoas, eu preciso me posicionar em oração. Nossa. Porque é só o Senhor que vai pisar no coração delas. Amém. Então, infelizmente, essa questão da ansiedade, da depressão, dos distúrbios emocionais, tem impedido muitas mulheres. Da falta de paternidade. A falta da paternidade, da maternidade também, porque a figura da Sim. mãe, como grande influente da família, que se ausentou por causa de vida acadêmica, por causa de, eu preciso ajudar, ou às vezes as mães sozinhas. Sim. As mães precisaram manter a casa. Como é que faz? Né? Os pais se ausentaram, a mãe tem que pegar o boi pelo chifre. E essa falta acarretou nesse descontrole emocional que a gente vive hoje com Sim. tanta veemência. E esse descontrole emocional acaba sendo uma blindagem para que as mulheres ouçam a voz do Senhor. Então, existe o trabalho do Senhor, existe o trabalho psicológico, que Deus também trabalha, sabe? Se precisar de terapeuta, vai. Eu precisei, gente, eu fui atrás de terapeuta. Não fiquei 10 anos, porque às vezes a pessoa fica 10 anos na terapia, como um amuleto. Uhum. Não sou contra, tenho amigas cristãs, uma é pastora, missionária e ela é psicoterapeuta, e ela ajudou muita gente. Ela me ajudou também a me desprender de coisas do passado. A gente falou sobre isso, né? Fica presa, muito presa no passado, ou então fica muito presa aqui, tá muito doendo, tá muito difícil. Ei, Deus quer leoas, Deus quer guerreiras, então vamos voltar lá para aquele início. Quem sou eu em Jesus? Não, eu não preciso ficar presa nessas correntes do passado. E aí eu conheço quem Ele é, e quanto mais eu conheço quem Ele é, mais eu confio. Quanto mais eu confio, menos ansiosa eu fico. Nossa, verdade. Quanto mais eu conheço, mais descansada eu vou ficar nele. Embora Paulo, né, o apóstolo Paulo diz que o descanso é uma luta. Nós precisamos lutar para entrar em descanso. Falando na realidade hoje, né? A gente não consegue descansar. Existe uma pressão tão forte na mente da mulher. Sim. É uma pressão que tem que ser, que tem que fazer, que tem que produzir, que tem que correr, que tem que cuidar, que tem que influenciar, que tem que estar lá fora, que tem que estudar, que tem que ter um diploma. A gente pira. A mulher de Provérbios seria a nossa diretriz. Ela fazia muitas coisas. Lembra? Ela fazia muitas coisas, no final ela ainda estava com a lamparina acesa. Sim. Quando a gente chegar no céu, eu vou abraçar Jesus, cheirar o cangotinho de Jesus, vou cumprimentar os apóstolos, falar assim, peraí que eu quero... Cadê a mulher de Provérbios que eu quero conversar com ela? Mulher, como é que você ficava com a lamparina acesa de noite? Mas cadê o... Como é que você conseguia? Sim, Ai, brincadeira à parte. Sim, mas é verdade. Mas a gente não vê a mulher de Provérbios surtada, nem ansiosa. Ela fazia porque temia o Senhor. Então, se ela temia o Senhor, ela sabia quem era Jesus.
o Senhor, né? Jesus ainda não tinha se manifestado. Sim. Então a nossa diretriz hoje é a mulher de Provérbios. E muita gente quer fazer na força do braço. Acho que por isso que a gente surta. Também, né? Sim. Outro dia mesmo, algum tempo atrás, a Maria Vitória perguntou assim: mãe, você não é mais, não faz evento, não faz mais nada? E minha amiga da escola perguntou o que você fazia. Eu falei para ela, fala para ela que eu sou mãe, que eu sou dona de casa. Eu tenho que fazer mais alguma coisa, porque hoje, você falando isso, a gente é muito cobrada, né, pastora? Exatamente. E isso você vê que quando você está mentoreando essas mulheres, você sente o tanto que toda essa pressão afeta o psicológico delas. Eu acho, assim, eu vejo, né, creio, que tem tempos e tempos na vida de uma mãe, de uma mulher já casada, ou talvez não está casada, mas é mãe, tem o tempo realmente tem que trabalhar. Eu preciso ajudar. Sim. Ou então, eu estudei, eu não fiz a faculdade, mas eu fiz hairdressing, né? Eu não tinha filhos ainda. Eu estudei um curso técnico. Então, eu estudei. Eu conheço mulheres que são estudadas e trabalham. Aonde está o ponto da questão? É a valorização. Talvez você precise, agora você vai parar. Mas talvez daqui a um tempo você precise voltar a estudar. Ou eu, Sim. ou algumas. Sim. Algumas são empreendedoras. A pausa é necessária, né? A pausa é necessária. A gente precisa dar essa pausa. Por quê? Nós somos as pessoas, as mulheres. Nós somos as maiores influências na nossa casa. Eu ouvi uma pastora dizer, que eu esqueci, não sei se foi... Não esqueci quem foi. Nós não somos o termômetro da casa, da vida do marido e dos filhos. Nós somos o termostato. Quem dita a temperatura somos nós. Isso é o maior exemplo que ela trouxe para nos dizer assim: ei, é você que influencia a vida dos filhos e do marido. E aí, a falta de valorização ou a valorização do externo tira essa consciência. Porque eu preciso fazer. Eu também quero voltar a estudar. Eu gosto de estudar. Não é algo que... Entendeu? E eu prezo muito quem é estudado. Eu acho lindo. Tanto que é gostoso conversar com gente inteligente que fala, né, sobre tantos argumentos. Eu acho magnífico. Mas aonde está o coração? Está naquilo que tem mais valor, que foi criado por Deus, que foi o cerne, que foi a família? Ou está voltado lá para fora? Então a gente consegue filtrar a sociedade cristã. Porque os valores estão sendo colocados sem perceber no que é externo, não no que é interno. Embora a gente precise fazer o externo. Entendeu? Então tem tempo da pausa, tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de ajudar o marido, tem o tempo de estudar, tem o tempo de empreender. Sim, mas o valor continua sendo o mesmo. A maior influente da casa continua sendo eu e você. Você não acredita que isso também traz um peso muito grande para a mulher? Porque eu fico prestando atenção. Hoje eu estou passando por uma fase que hoje eu já tenho até um pouco de receio, porque eu sei, a mulher realmente é a temperatura da casa, né? Mas e a figura do homem como cabeça? Claro! Então, eu acredito que... Porque hoje eu acho que nós mulheres pegamos um peso tão grande em tudo, que a mulher tem que ser a sábia, a mulher não pode ser à toa, a mulher... É tanta coisa que a mulher tem que ser, que eu falo, Jesus dos crentes, cadê os homens? Então, eu tô até cansada de falar hoje de mulheres. Sério, eu tô ficando um pouco... antifeminista, sei lá, um pouco... Porque, sabe, aquele negócio de que... Eu acho que eu não quero mais nem ser mãe. Meu Deus! Quando eu falo é mais pela questão do peso mesmo. Sim. Voltando à pergunta. A gente colocaram tanto peso na mulher, que hoje as mulheres, se não tiver um psicológico bom, elas não vão dar conta. Vamos lá. Parte por parte. Você foi falando e já veio vários pontos na minha mente, né? Realmente, a figura do homem não pode se ausentar. Lógico, eu estou focando no lado da mulher. Existe a parte da figura do homem, né? Mas e aí? E se o homem não tiver essa consciência? Aí
A responsabilidade está conosco, claro, só que essa responsabilidade não se torna peso aonde? Em Colossenses, Paulo diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para Jesus. Fala assim, e aí então você vai receber a recompensa da herança. Então vamos parte por parte. O que nós fazemos, a nossa diretriz, que é a mulher de Provérbios, aquilo que Deus já colocou na gente, não se torna peso quando nós entendemos que nós não fazemos para nós nem para o marido. Porque se for fazer para eles, tem dia que nós queremos falar assim, salve e leva, Jesus. Não, a gente faz para Jesus. Sim. É pelo Senhor. E ele fala, o meu fardo é leve. Por que virou peso? Porque virou uma cobrança carnal. Porque virou uma cobrança que eu tenho que ser tudo de uma vez. Não, não tem que ser tudo de uma vez. Eu falo que é uma tarefa, num geral, a gente fala sobre isso, eu vivo isso, mas não é tudo. Hoje, não, eu vou trabalhar. Um exemplo, eu entendi, o meu marido entendeu também, que eu sou a maior influência na vida dos meus filhos. Não é o dinheiro, não é a melhor escola, as melhores roupas, o tempo que ele gasta fora para ter, para dar sustento. Eles não vão lembrar disso. Eles vão lembrar nos dias que a gente sentou na mesa, eles vão lembrar, vai ser colocado neles valores quando a gente estiver conversando, quando eu estiver sentada. Olha, vem cá, não é assim. Olha, vamos fazer a tarefa junto. Quando estiver com contato, vamos cozinhar junto. Outra coisa, quando eu preparo com intencionalidade a minha casa, quando eu vou cozinhar, tudo isso são pequenas coisas. Não é nada pesado. Deus não exige nada pesado. Que vai gerar valores e vai estabelecer princípios na vida dos filhos e do marido. Agora, o marido se safou dessa. Nananina, não. A cobrança vai vir sobre eles. Porque eles são o governo da casa. Nós somos as guardiãs do lar, ou seja, as governantas. Eu falo assim, quem domina aqui em casa sou eu. Aí eu falo pro Flávio, né? Se por acaso sabe onde é que tá a caixinha de costura, meu senhor? Não, então... Quem governa a casa? Não, quem governa a casa não. Quem governa a família é ele. Mas quem é dominante dessa casa? Porque quem organiza, quem faz com o intuito de promover amor e paz, sou eu. E aí, voltando lá no versículo, eu vou receber a recompensa da herança, ou seja, a bênção. Aí eu sempre foco em Jesus. O que Jesus fez? Jesus renunciou a si mesmo em prol do próximo. Ninguém merecia. Ninguém não valia nada para poder estar lá junto com ele. Mas ele fez, ele desceu, ele se esvaziou, a gente já sabe, né? E ele se renunciou no ponto mais dolorido de um ser humano. E aonde é que ele foi parar hoje? A Bíblia fala que ele está sentado à destra do Criador. Que toda autoridade, potestade, principado no mundo, no universo, está debaixo dos pés dele. Amém. Aí um exemplo para nós, a gente renuncia, sem peso, e é o Senhor que tira o peso, o fardo dele não é leve. Nós vamos receber a recompensa, a bênção volta para nós. A bênção de ver os filhos bem-sucedidos, o marido amadurecido, o marido entendendo o papel dele, a nossa casa vivendo em paz e amor, mesmo que não seja perfeita. Vai ter uma hora que vai sair, é um monte de gente dentro de um lugar. Mas essa bênção vai voltar para nós. E outras coisas mais que o Senhor vai acrescentar, Ele ouve os desejos do nosso coração. Entendeu? Quando a gente para olhar esses detalhes, a gente para de pensar que é pesado. Não é pesado. Quando a gente só precisa... Entendi. Agora eu vou praticar. Então, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Então, o externo cobra, faz tudo hoje. Tem que ser perfeito agora. Deus não cobra perfeição. Entendeu? Quando eu falo mais a questão do peso na mulher hoje, na verdade eu fico... Como os papéis estão tudo muito invertidos, né?
as mulheres hoje estão pegando o papel do homem e o homem amou ficar no papel da mulher, porque teria que ser um pouco mais... O papel da mulher é suave, quando o Senhor fala que o marido tem que amar a mulher como ama a igreja, e quando você inverte o papel de amar o seu marido como o Senhor ama a igreja, então para ele é super confortável tudo isso. Então eu falo mais isso, como tá tudo muito invertido, claro, e aí a mulher pegou aquele papel que não é dela, então exatamente, com certeza fica muito... cansativo, exato, né, pastora? Aí sim, porque aí a gente junta o nosso papel, mas o papel do outro. Sim. Ou a gente pega aquilo que não é para ser... Na verdade, assim, nós conseguimos fazer tudo? Conseguimos. Realmente. Só que eu penso nada assim, bem feito, né? Não, bem feito. Só Jesus, né? Eu penso assim, Deus, nós nascemos com características que Deus acrescentou em nós. E os homens nasceram com características que Deus acrescentou neles. Um exemplo... eu gosto muito de falar que nós somos leoas, que nós somos as guardiãs do lar. Guardiã é aquela que guarda a casa. Mas vamos lá. Nós somos administradoras natas. A gente consegue administrar nosso tempo, a gente consegue ser sensível o suficiente para sentir na atmosfera quando o nosso filho adolescente chega em casa com um olhar diferente. Você fala assim, tem treta. Ou o marido, alguma coisa. Isso já é natural de Deus. Por quê? Porque nós nascemos para um propósito. Deus acrescentou. Tudo que der na mão de uma mulher e for desenvolvido. Alguns temperamentos têm dificuldade de ser administrador. Sim. Sanguíneos, principalmente, têm dificuldade, porque não presta atenção em detalhes. Mas é possível, né? E eu sou sanguínea, e eu acho que eu presto atenção mais nos detalhes. Deve ter o sanguíneo, que é o contrário. Mas é porque você tem características de melancólica. Entendeu? Não, depois que inventaram esses negócios de melancólico, sanguíneo, não sei o que, eita, virou uma loucura, né? Eu gosto muito de estudar sobre isso, muito, muito. Eu gosto muito de me entender, né, o pessoal da minha família e acabo entendendo o pessoal da igreja. Né? Não, eu sempre falo que eu sempre fui analista corporal. Não, eu sempre analisava as pessoas e dizia, meu Deus do céu, eu falei, ainda bem quando eu conheci Jesus, eu parei de fazer essas coisas, porque... Pois é. Ai, Deus, mas... E aí, nós temos características de sermos boas administradoras. Já tá na gente. Ah, mas eu não sei. Sabe, só colocar em prática. A gente é sensível. Sabe, a gente presta atenção. A mulher já é detalhista. Mesmo que ela seja sanguínea, ela vai prestar atenção em detalhes. Ela vai querer colocar o toque. É o feminino. Não é possível que isso não esteja ligado a um propósito do ser feminino. O homem, a gente tem uma força emocional extrema. A gente hoje tá, vou falar mulheres, tá? Tá mais surtada hoje por causa dessa pressão e por causa da troca de papéis, realmente. Mas o homem já tem características naturais, eles já são fortes do corpo, sabe? A maioria deles são visionários. Tem os fleumáticos que têm dificuldade de tomar decisões, mas... O homem, que não foi mimado pela mamãe, o homem, ele sabe que tem que ser feito, mas é característica que já está nele. Mesmo que foi mimado pela mamãe, só foi adormecida essas características. Então a gente entende, cada um tem uma função dentro de um propósito. E quando junto, não é ninguém maior nem menor. Eu detesto falar assim, ai, tá me diminuindo. Porque diminuindo. Jesus é o maior de todos, se diminuiu. Qual que é o problema de eu renunciar em prol do meu próximo, que dorme comigo todo dia? Sim. Que é o meu próximo, que são os meus filhos, saiu de dentro de mim, né? Que é o povo que eu mesmo criei. Não, a não ser... eu acho que eu nem vou entrar muito nesse assunto, mas vamos entrar no assunto hoje no seu novo projeto. Sim. Né? Esse novo projeto eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu tenho acompanhado lá nas suas redes sociais, inclusive vou deixar aqui depois a descrição para vocês ir lá seguir a pastora. Então eu tenho visto lá que tem edificado muitas mulheres. Sim. Então me fala um pouco mais desse projeto. Então, o projeto Experiência do Lar, Home Experience, na verdade começou antes que o livro chegasse em mim. Como eu vivi numa família disfuncional, como muitas de nós também saímos de famílias disfuncionais, aonde tem gente, nada é perfeito.
ainda mais os nossos pais, também não tinham conhecimento, não tinha essa questão de focar a princípio, né? Sim. De saber isso, aquilo, mesmo que eles quiseram o melhor para nós. Então, disfuncional. Eu não tive os detalhes. Assim, olha, filha, vamos aprender a cozinhar, vamos aprender isso, vamos sentar na mesa, né? Eu não tive isso. Eu tive o quê? Estude e se forme. Estude e se forme, seja independente. Eu gosto de estudar. Meu pai gerou isso em mim desde criança, porque eu era hiperativa. E a única coisa que me parava era um livro. Então, Uau. Hoje também, o que me para é um livro. Eu também, se estou servindo alguém em casa, eu não paro. O povo fala assim, pelo amor de Deus, senta aqui. Mas vamos lá. Estou começando só a explicar para você entender o fundamento desse projeto. E aí, eu casada há poucos anos, eu comecei a viver alguns conflitos. E eu não entendia o porquê de tantos conflitos. Eu amava tanto, ele me doava tanto. Apaixonada nesse homem, gente. Como assim? Né? Vivendo conflito desse jeito. E eu fui buscar no Senhor. E busquei muito. Busquei ler, né? Buscar conhecimento. E aí eu ouvia muito a Helena Tanuri. A Helena Tanuri sempre trabalhou nessa área de família. E eu conheci a Debbie Titus. A Debbie Titus pregou muito, né, no Diante do Trono, na Lagoinha, nas conferências de mulheres e tal. E ela, o Senhor esclareceu para ela sobre princípios da Bíblia aplicados em casa. E eu falei assim, eu não fazia isso. E quando eu comecei a praticar isso, há anos atrás, quando eu comecei a praticar o sentar na mesa, o servir com propósito, o cuidar da casa com intencionalidade, é lógico, eu fui mentoreada por líderes extraordinárias também. Sou muito grata à vida delas, né? Acrescentaram muito na minha vida. Né? Eu até falo assim, eles têm pedrinha no galardão lá desde que eu acrescentou na minha vida. E isso me fez crescer. E foi aonde o Senhor e eu fui buscando o reparo no meu lar. Eu não tinha mesa quando a Júlia nasceu. Porque eu trabalhei de cabeleireira, trabalhava em casa. Para que eu vou ter mesa? Eu não tinha consciência do fundamento de se assentar à mesa para minha família. Quando eu comecei a resgatar isso, a restaurar isso, eu comecei a viver demorou um pouquinho, tá? Não é assim, nossa, amanhã todo mundo pronto. Não, demorou algum tempo para que eu vivesse essa transformação. E aí, a experiência do lar chegou na minha mão, eu comecei a estudar sozinha. Porque já era aquilo que eu já estava vivendo. Lembra que eu falei? A nossa dor esconde o nosso propósito? Sim. Eu vivi dores de conflitos internos e vivi dores de chacotas externas. Eu não sabia, ninguém tinha me ensinado. Minha mãe nunca falou assim, vem cá, agora você vai limpar essa cozinha, tá vendo aquilo ali, tá vendo aquele cantinho lá, tá vendo isso aqui, você vai colocar os copos. Ninguém. Eu fui aprendendo na tora, vamos falar assim, igual o goiano fala. E esse conhecimento, quando chegou até mim, foi maravilhoso. Eu falei assim, eu preciso passar isso para frente. Porque eu comecei a fazer e comecei a viver a transformação. Até que a mentoria chegou para mim. É uma coisa de Deus. Então a mentoria chegou para mim através da Dani, lá do Brasil, né? A minha amiga Isabela também, de Londres. Foi ela que foi a ponte. E me tornei mentora e falei assim, eu não vou segurar isso para mim. As mulheres precisam entender quem são elas. Assim como eu tenho entendido quem sou eu. O Experiência do Lar trabalha a identidade da mulher, quem nós somos em Cristo. Trabalha a dignidade e a santidade do lar, proporcionada por nós, porque o Senhor proporciona isso para nós. Nós fluímos para o nosso lar. Trabalha princípios bíblicos, princípio de mordomia. Porque quando a gente é chamado, a gente falou muito de chamado. Vivi, quando a gente é chamado pelo Senhor, você fala assim, sim, Senhor, o Senhor te entrega um avental. Uau. Você não vai ser servida, você vai servir. E vai começar dentro de casa. No dia que a gente aceita Jesus, no dia que a gente se entrega, Ele nos entrega um avental. Nós somos mordomas daquilo que nem é nosso. Sabe? Cuidamos com muita excelência, a gente aprende isso. A Experiência do Lar trabalha isso. Esclarece. Muitas mulheres se entregam para a vida acadêmica, casam, têm filhos, mas continuam lá na vida acadêmica. E aqui? E o fundamento? Então,
transformou muitas mulheres, não tirou elas de lá, mas voltou o coração delas para dentro de novo. E o Experiência do Lar fez isso comigo e tem feito isso lá em Swindon. Que bênção. O Senhor tem impactado vidas de dezenas de mulheres. Imagino. Já foram dezenas de mulheres de março para cá. Uau. E é maravilhoso. É maravilhoso. Tem trabalhado isso. Lógico, quando a gente se posiciona, agora eu vou viver a transformação, agora eu vou praticar aquilo. Lógico, a gente vai enfrentar conflitos. Sim. Porque tem o conflito da nossa limitação, Sim. dos nossos pecados e o inimigo das nossas almas que está ali, né? Só esperando uma horinha. Mas o Senhor é maravilhoso de transformar a minha vida, a vida das... Toda vez que eu vou mentorear, eu falo assim, gente, sai uma mãozinha do livro assim, aí faz assim, ó, né? Porque é um impacto de novo. Todas as vezes que eu vou ensinar, é algo novo que o Senhor traz para mim. Que o próprio Deus fala, né? Que ele corta entrando e corta saindo. Eu acredito que quando você está ensinando tem isso também. Então, olha, eu fico muito feliz porque você sabe que o Senhor tem falado muito para mim, sabe, pastora? Que não é só sobre encher. Exatamente. É sobre transbordar. Então, automaticamente, quando você deixou isso ser transbordado hoje, mentoreando outras mulheres, eu tenho certeza que o Senhor vai te usar muito, Amém. Muito, muito. Eu mesma, nesse pouco tempo aqui, eu já recebi muito e com certeza eu quero fazer também. Bora fazer. Porque eu tenho certeza que hoje, quanto mais a gente se informar das coisas, melhor vai ser para você. Você parece que diminui, né, as pedras ali no meio da estrada. Eu sei que isso é 50% você e 50% a outra pessoa, né? Para mentorear é assim. Sim. Eu te dou a minha parte, agora você faz a sua. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai te usar ainda muito mais sobre isso. Eu sei que o seu testemunho, desde quando você se entende por gente até hoje, o Senhor te deu bastante propriedade para hoje você se tornar uma grande mentora. E quando eu falo uma grande mentora, não é a grande mentora em Cristo. Sim. Porque essa essência hoje, às vezes a gente dá muito valor, sabe, pastora Sabrina, as coisas lá de fora. E às vezes o que você deveria dar honra tá aqui bem perto da gente, né? Não sei, você deve estar vendo muito isso, né? Sim, sim. Então, eu acredito que às vezes a gente quer desanimar um pouco, porque percebe que as pessoas inverteram os valores, o melhor para elas é nomes, né? Então, você, mulher, olha que lá de Swindon faz a mentoria com a pastora também. De Swindon e de outras cidades, eu também faço mentoria com o pessoal do Brasil, porque são aulas online. Sim. São 7 aulas. Eu adquiri, na verdade, eu aderi. É ao vivo? É aula online. A gente faz uma vez por semana, cerca de 2 horas de aula, 2 capítulos por aula. Então são 7 aulas. Para quem está em Swindon, eu faço a última aula presencial. Uau! Porque graças a Deus pelo veículo da internet, graças a Deus que a gente conhece, a gente alcança outras pessoas e adquire conhecimento através da internet, mas não tem nada melhor que estar face a face, olho no olho, tete a tete. Sim. Então eu faço questão de servir as meninas na última aula, que acaba virando uma celebração, a gente brinda, a gente tira foto com livro, e assim, nada é sobre confetes, nada é sobre o nome, é sobre o que o Senhor revelou para a mulher, que quantos anos as mulheres cristãs passaram sem observar essas revelações transformadoras. É como se um submarino fosse para o fundo do mar e tivesse uma rachadura em um dos azulejos. Essa rachadura pode sucumbir todo o submarino. Uau. E aí, quando a gente começa a prestar atenção em uma pequena rachadura, que seria um princípio não estabelecido no lar, eu vou impedir com que o meu submarino venha sucumbir. Nossa. Ó. Você que tá aí assistindo, se você não fizer a mentoria com essa mulher, você tá perdendo tempo, porque eu vou fazer, pastora. Siga na nossa página, chama Home Experience Swindon.
Mas vou abrange seguir. também, né, outras cidades, nos siga. Não, olha, vai lá seguir mesmo, entre em contato com a pastora, eu sei que você Sim. dá palestras também, Sim. e aqui hoje tem um movimento grande, né, de mulheres que tá hoje fazendo cultos nas Sim. casas, culto domiciliar, você também vai, pastora? Vou. Não, olha, Pronto. meu próximo evento eu já vou chamar, porque... Olha, pastora, foi um bate-papo muito, muito bom. Eu sei que a gente tem assunto aqui até amanhã. É verdade. Mas foi maravilhoso mesmo. Muito Deus bom. abençoe mesmo a sua Amém. vida. Te cubra você e a Amém. sua família. A gente sabe quando a gente se dispõe a trabalhar para o reino do Senhor, a gente sabe. Só que o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. O Senhor tem falado, sabe o quê, Viviane? Quando você fizer o meu, eu vou fazer o seu. Porque às vezes a gente para porque a gente tem que fazer o nosso, né? É. Aí eu fico aqui, eu não cuidei nem da minha casa, eu vou cuidar da casa dos outros. Calma. Nessa mentoria aprendi isso também, né, pastor? Sim, com certeza. Então, para que possamos, que o Senhor continue te abençoando, te honrando, te dando mais sabedoria ainda dos céus, para que você venha crescer ainda mais em Cristo e que você transborde ainda mais na vida de outras mulheres. E olha, muito obrigada. E vocês não deixam de curtir aqui o vídeo. Envia para outras mulheres que precisam ouvir essa conversa aqui, né, pastora? Sim. E fale aí o que a senhora não pode deixar de falar para as mulheres hoje. Eu quero deixar um recado para você, mulher, que nós temos uma característica essencial que o Senhor deixou em nós. Nós somos guardiãs do nosso lar. Seja você solteira, seja você casada, divorciada, ou talvez você é viúva. Essa função não deixou de existir. Nós somos as maiores influências da nossa casa. Então, permita com que Cristo entre no seu coração hoje. Permita com que Cristo te envolva nessa hora e se aprofunde nele, porque ele tem coisas sobrenaturais e maravilhosas para acrescentar na sua vida, assim como ele fez na minha, e fazer com que você seja abençoada. Eu tenho certeza disso, porque é promessa, tá bom? Amém. Eu até viajei um pouco aqui ouvindo. Se você não recebeu, pois receba, minha irmã, da parte do Senhor. Porque, olha, Deus abençoe. Amém. Obrigada, muito Vivi. obrigado Foi muito mesmo. bom estar com você. Não, eu que agradeço. Muito bom. E eu vou continuar o bate-papo com ela aqui, mas envia para suas amigas aí, tá bom? Não deixe de enviar, não, né, pastora? É, desse jeito. Então, olha, Deus abençoe. Tchau. Um beijão pra vocês. Obrigada.